Eu não ia apresentar os nossos painelistas, como eu disse, mas fazer uma breve apresentação. Ao meu lado eu tenho Rodrigo Arias, Head of Group do Integridade da FIFA, Fernando Gomes, advogado em Portugal, uma ampla experiência em nível internacional e na área de governança, João Nogueira da Rocha, árbitro do CAS, advogado da FIFPRO, advogado estabelecido em Portugal, com uma ampla atuação internacional, Emanuel Medeiros, estou correto em dizer, Head da SIGA, CEO da SIGA, que é o que hoje é uma instituição não governamental, multiparitária, que se dedica exatamente ao estudo e à apresentação de soluções, se propõe a isso exatamente e muito com foco nessa área de integridade e governança. Então, dito isso, até em razão do horário do Rodrigo, que é bastante apertado, e é uma gentileza enorme da FIFA e do Rodrigo ter atendido a esse convite da SoccerX, uma breve introdução. Quando a gente está falando de integridade financeira, existem vários aspectos a serem considerados e, obviamente, nós não vamos conseguir analisar todos esses aspectos num painel de 45 minutos. Então, nós escolhemos alguns tópicos para tratarmos aqui, entre eles, match fixing, propriedade, ownership e co-ownership de clubes, financial fair play, problemas éticos envolvendo a própria família do futebol, isso tem a ver com a gestão do esporte, e a interação e a colaboração existente entre as entidades de administração do desporto, em nível internacional e nacional, e as autoridades estatais de combate à corrupção e ao crime. Nós sabemos que o futebol, eu costumo dizer, acho que é um termo que pode definir bem, é um segmento adulto, no que diz respeito ao que gera de receita, ao dinheiro envolvido, a todo o envolvimento e ao enraizamento que tem, inclusive social. Entretanto, é um adulto que se mostra ainda não um adulto maduro. Ainda falta o futebol utilizar e receber e aplicar práticas de governança que são tão comuns em outras áreas da indústria em geral, do comércio em geral, de qualquer outro empreendimento. Então, ainda hoje, e eu me lembro de um congresso em Madrid no ano passado, em que me chamou a atenção, se nós voltarmos 5 anos atrás, no rol de atribuições e de qualidades que se buscava num bom gestor da área esportiva, não estava a integridade. Isso não era pré-requisito. Tanto é assim que nós tivemos vários episódios lamentáveis envolvendo clubes, envolvendo gestão de carreira de atletas e envolvendo a própria administração do desporto nos seus mais variados níveis. Hoje não. Hoje, pelo menos, esta política de boa governança exige que a integridade seja buscada naquele gestor que vai estar à frente de um clube, de uma federação, de uma confederação. Dito isso, eu passo diretamente, e a nossa análise aqui é quais são os riscos que existem e os desafios e as ferramentas disponíveis para tentar buscar o máximo de integridade, para manter o equilíbrio da competição, a lisura da competição e para também que essa saúde financeira venha alavancar cada vez mais recursos para o futebol. Rodrigo, eu começaria te perguntando, I'd like to ask you about specifically... Gostaria de lhe perguntar especificamente sobre match fixing, a manipulação. Como é que a FIFA lida com o match fixing, com a manipulação? Já lidou com 20 casos bem-sucedidos no último ano. Se pudesse descrever o que está em causa aqui, qual é a abordagem da FIFA em relação à manipulação, que é um cancro que afeta todos os jogos. É um prazer para mim estar em Lisboa. Iremos fazer o melhor possível a nossa tradução, mas não fazemos tradução de espanhol para português. Na minha opinião, eu penso que os mais difíceis são dos mais difíceis com que lidar. Por vezes é mais fácil quando observamos um comentário racista ou há discriminação premeditada, há elementos de prova, conduz tudo em tribunal e obtém-se uma sanção. No nosso caso, provar a manipulação é totalmente difícil e, como sabe,
Desde 2018 em diante, tivemos mais de 18 casos ao nível da FIFA. Para aqueles que não conhecem, para mim é um número extraordinário. Em termos de federação, o espectro destes casos envolvem intermediários, casos de treinadores, casos de árbitros, casos de jogadores, às vezes, e cá, por vezes, os próprios dirigentes. Portanto, primariamente, muito brevemente, diria, na verdade, como diz o orador, há todo um conjunto de mensagens importantes, mas que têm que ser devidamente aumentadas por ações políticas. Tem que estabelecer objetivos e arranjar a maneira das coisas acontecer. Fizemos isso, definimos as políticas. A política da FIFA agora divide-se em dois ramos: a promoção de integridade. Há um objetivo estatutário de promoção da integridade. Primeira lição: não podemos trabalhar estando quietos, temos que agir. Também não podemos ser reativos totalmente em relação a estes alertas. Tem que haver proteção das competições. Protegemos a integridade das competições. Se um produto está corrupto, não tem valor. E não o fazemos. Em resumo, reunimos a informação possível desde 2018, refrescámos-la com todo um conjunto de parceiros de integridade e com toda a inteligência necessária para produzir um elevado número de reforços prima facie, e assim tudo é reencaminhado para o Secretariado do Desporto e o resultado é um aumento do número de casos que conseguimos entregar e fomos bem-sucedidos. Tal como irá ser referido, ainda há muito por fazer. Temos dois ramos. Um é o desenvolvimento, que é a parte de tudo isto. Significa trabalhar com as associações e com as confederações, permitindo-lhes ter capacidade para agir. E depois ações, investigação, pesquisar, investigar profundamente, onde as pessoas não gostam de escavar e chegar a conclusões. Emanuel, tua opinião, acha que tem sido uma ação demasiado tímida, a ação governamental, ou acha que há um desenvolvimento concreto em relação a este combate? O resultado obtido já é suficiente? Eu penso que há, sem dúvida, novas asas a agir no sentido de uma mais integridade. Mas os grandes grupos ainda permanecem. Tem a ver com má liderança, falta de visão, falta de diligência, falta de cooperação, falta de credibilidade. Muitas vezes não é uma prioridade. O desporto é muito mais do que um jogo. Tem um enorme impacto na sociedade. O impacto global gera fluxos de receitas enormes. Mas olhamos para o organigrama, temos o secretário de Estado e nos casos como nos Estados Unidos nem sequer lá está. Sim, já alguma coisa tem feito, mas é preciso fazer muito mais. Sinto-me algo frustrado, mais do que frustrado até, porque todos sabemos quão grave e profundamente este fenómeno acontece. E, no entanto, dentro do desporto, há competição onde deveria haver colaboração. Vemos inveja, onde deveria haver uma comunidade de esforços. Se quisermos abordar, por exemplo, veja o caso da manipulação, que tem no seu núcleo crime organizado, esquema de apostas ilegal, que constitui uma autêntica gangrena do sistema económico. Precisamos de criar uma fronte unida. Isso envolve governos, movimentos esportivos, empresas globais e a sociedade civil. O que a Socrax faz já é significativo, mas há muito mais a fazer. Não há necessidade de mais convenções se essas se resumem a um papel assinado por poucos e que nunca se traduzem em ação efetiva perante muitos. No dia 1 de setembro, uma nova convenção entrará em ação. Quem é que tem as plataformas nacionais equipadas para prevenir e lutar contra a manipulação e outras práticas lesivas? Muito poucos países. Portanto, falta de liderança ainda é o que prevalece. E para preencher esse vazio, criamos esta aliança.
não temos quaisquer ligações a ninguém, não temos que pagar favores a ninguém e não batemos pala a ninguém. Assim, precisamos de construir soluções, criar esta confiança entre todas as partes interessadas e fico particularmente satisfeito por ver a UEFA chegar até nós, assinar um acordo de cooperação. Igualmente, os esforços realizados pela FIFA, acolho-os favoravelmente. Os passos significativos têm sido tão positivos que a FIFA começou a recrutar as pessoas adequadas, com o Rodrigo, com o Oliver e outros, pessoas que se dedicaram profissionalmente a garantir que os padrões de conduta estão no mais elevado nível, mantendo os jogos limpos de pessoas sem escrúpulos. Rodrigo, mais uma questão. Pode dar-nos um exemplo concreto? Porque, como sabe, em termos de fachada, eu falo muito de tudo isto, mas não estou envolvido no combate. Cometi um erro. Mudei para português, está bem? Que exemplo é que nos pode dar de uma cooperação que funcionou, por exemplo, entre a FIFA e outra autoridade estatal, especificamente, se puder, apenas para garantir que possamos compreender o que se passa? Estou certo que é difícil fazê-lo sem haver colaboração das autoridades. É muito difícil e, voltando ao que o Manuel referiu, parte das nossas políticas consiste em trabalhar com as pessoas que querem trabalhar connosco. Portanto, se há um conflito, tem que haver colaboração com as autoridades estatais e com associações. Tentamos tirar ao máximo partido. Eu vivo em Madrid, vi muitos exemplos em Madrid, mas não podemos tomar como exemplo integral. Ontem, por exemplo, em Saragossa, eu estava em La Liga. Há um caso muito complexo sobre manipulação. Foram impedidos de usar o Wellington no jogo porque ele era testemunha. Bem sei, estou bem ciente, mas a lei dura lex sed lex. Portanto, não está dentro do nosso alcance, mas foi muito importante porque foi um exemplo perfeito de um caso em Espanha. Portanto, manipulação é crime em Espanha, portanto, isto foi um caso que trouxe mais de 30 pessoas aos tribunais num processo de alegação de manipulação. Uma das coisas que é preciso verificar, temos que conseguir definir os objetivos das equipas e os danos causados. Tem que haver tudo o que se passa em termos do que se passa ao nível das grandes competições e a segunda divisão. Por exemplo, no ano passado foi bastante significativo e também na Ucrânia, por exemplo. Houve colaboração com a polícia. A polícia deteve 37 profissionais do país. Só para terem uma ideia do que isto significa, quase 30% dos profissionais dos clubes da Liga foram detidos pela polícia. Num grande e muito complexo caso judiciário. E assim, um caso de manipulação. Isto não pode ser dado sem colaboração. Portanto, acredito que podemos fazer coisas com as autoridades policiais e com a polícia estrangeira. Como se sabe, é um assunto muito delicado e complexo. Se não houvesse colaboração entre vários setores e as autoridades, estaria condenado à partida. Fernando, João, Match fixing tem alguma relação com a questão de apostas, que hoje tem sido também uma fonte de receita apreciável para vários clubes e especialmente em mercados como a Premier League. Até que ponto é saudável esse dinheiro? Até que ponto esse dinheiro deve continuar entrando no esporte? Até que ponto uma regulamentação? Porque, de certa forma, há indícios concretos, né? É razoável se supor que esse mercado acaba também desvirtuando a questão das apostas. Alguma consideração sobre isso? Eu? Pode ser. Antes de mais, cumprimentar a todos e agradecer à Soccerex esta oportunidade. Daniel, vamos ver, o dinheiro vindo do jogo é naturalmente bem-vindo, a meu ver, bem-vindo para o futebol. E tem até fatores positivos, como seja a própria tecnologia associada ao jogo permite monitorizar comportamentos suspeitos e imediatamente detectar. Hoje em dia é possível, portanto, isso é positivo.
Agora, a preocupação, e na linha daquilo que o Emanuel disse, talvez o Emanuel saiba os números, mas a preocupação é com aquilo que é o jogo ilegal, que é a grande parte do jogo, ou seja, aquilo que está escondido. Isso é que é a grande preocupação. 80%. 80%. Portanto, 80% do jogo, isto são os números, 80% do jogo é jogo ilegal. E isso, e estamos a falar de jogo relacionado com práticas ilegais, infiltração criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção, tudo o que de mal se possa pensar. E quando falamos em integridade financeira, o que nós percebemos é que há infiltração financeira de quem está por trás desse jogo ilegal naquilo que é a propriedade dos clubes. E essa é que é a grande preocupação. As instituições demoram a reagir, demoram tempo a regular, demoram tempo a entender-se, mas o crime organizado é muito rápido e, portanto, eles sabem exatamente por onde entrar e coisas. Eu deixo-vos, não me vou alongar, mas deixo-vos só um exemplo. Em Portugal tivemos um caso de um clube, o Atlético Clube Portugal, que foi adquirido por uma empresa chinesa, conhecida já por práticas de match fixing noutros países, e foi adquirida à frente de toda a gente, fez as suas práticas, terá feito as suas práticas ilegais ou não, não sei. Sei que pegou no clube na segunda liga, em 2 anos desceu 2 vezes divisão, quando já não lhe servia para aquilo que eventualmente faziam, depois largou e abandonaram, os dirigentes desapareceram e largaram o clube à sua sorte. Portanto, isto para dar um exemplo prático daquilo que é a preocupação. João, vou te salvar dessa, e já que o Fernando já introduziu o próprio tema que ia ser para ele, vamos começar para já mudar um pouquinho de tema, senão a gente não vai cobrir tudo. Sim. Com propriedade de clubes. Então, quais são os riscos que estão envolvidos nisso? O que já se identifica? Qual é o mal? Fernando, começo por ti, que é um tema que tu mesmo tocasse agora e que tem essa relação, com esse exemplo que tu trouxeste dessa empresa chinesa que acabou adquirindo um clube. Qual é o problema nessa transição TPO, né, que era aquela compra no mercado ali em pedacinhos, para club ownership? E depois até quero ouvir o Emanuel e o João, tá à vontade para falar, mas depois vai chegar a tua hora para o Emanuel para falar depois sobre co-ownership, ou seja, a propriedade de mais de um clube também. Daniel, vamos lá ver. E tu és brasileiro, um advogado brasileiro muito conhecido e sabes como é que as coisas são no mundo real. Enfim, nós podemos achar que o TPO acabou, mas o TPO não acabou. Quer dizer, o TPO continua. Rodrigo não está ouvindo isso. O Rodrigo não está ouvindo. Apesar da versão oficial de ser que acabou. Mas ele continua lá, ele existe, são práticas que continuam, que estão enraizadas e continuam a existir. O que acontece é que, de facto, acabaram muitos dos fundos, etc., acabaram e mudaram os seus investimentos dos third-party ownership para a propriedade de clubes. Só que as questões associadas aos problemas do TPO, principalmente as questões dos conflitos de interesse e as questões da influência em questões de natureza desportiva, obrigar o treinador a pôr o jogador A, B ou C, etc., influência direta de quem eram os donos dos direitos económicos nas questões de natureza desportiva, essas continuam a existir exatamente da mesma maneira ou pior com a propriedade de clubes. E, portanto, é preciso, isto respondendo à questão sem me alongar, é preciso criar um sistema harmonizado de controle prévio da entrada dos investidores nos clubes, de saber efetivamente quem são os últimos beneficiários efetivos, porque senão nós temos situações de conflitos de interesse enormes. Quer dizer, temos agentes que são donos de clubes, temos agentes que fazem negócios com clubes, com terceiros, com jogadores, temos questões de integridade associadas à competição. Cada vez mais, tu sabes isso, cada vez mais nós temos transferências de jogadores que não têm qualquer racional económico, nem financeiro, nem desportivo, não fazem sentido. Mas nós temos janelas de transferência à meio da temporada e temos pessoas que não sabemos quem são que estão por trás do clube, que têm o poder de influenciar as decisões das competições, fortalecendo ou enfraquecendo determinados clubes em detrimento de outros. Portanto, o problema chega aí. Portanto, começa com a origem dos capitais, continua com as questões dos conflitos de interesse e com as influências desportivas, e acaba na integridade das competições. Portanto, a sequência é exatamente esta. E isto é preocupante. Campo fértil, desde o dinheiro que não se sabe de onde vem, para o desvirtuamento da competição. Exatamente. Emanuel, especificamente sobre a propriedade de mais de um clube por um grupo econômico ou mesmo por um clube.
que problemas. A gente está agora discutindo essa questão da limitação do número de empréstimos, exatamente porque alguns clubes que detêm grupos, e não são um pool de clubes, acabam desvirtuando essa prática. Quais são os problemas nessa área específica? Uma área de extrema preocupação, de enorme opacidade, de falta de transparência, que tão evidente, choca. Há muito que estão identificados os problemas relacionados com a falta de informação, a falta de escrutínio, a falta de due diligence em relação à origem desses capitais, à motivação e às credenciais dos investidores. Não são temas que tenham surgido ontem. Eu dizia ontem aqui, a pretexto de outras questões relacionadas com a persistente falta de uma clearinghouse para poder reforçar o controle e a supervisão sobre os fluxos financeiros. Eu dizia, já me dói a voz de tantos anos que levo a bater nessa tecla, a sensibilizar quer as autoridades políticas, judiciárias e desportivas em relação à necessidade desses mecanismos e dessas plataformas de transparência. Há uma necessidade imperiosa de liderança por parte da FIFA de rever o regime de propriedade de sociedades desportivas, como há uma necessidade imperiosa ao nível nacional isto ser feito à séria. Não é para cosmética, não é para preencher a cruz. E essas medidas ainda não estão em vigor. Por que razão não se sabe hoje quem são os verdadeiros detentores do capital social, os tais últimos beneficiários, ou Ultimate Beneficial Owners? Por que razão? Por que razão é que nós permitimos um volume incontinente, incontável, de transações financeiras em offshores? Porque eu só imagino essas práticas quando há algum desinteresse ou alguma inconveniência em relação à transparência financeira. E, portanto, tem que acabar essa dualidade de critérios, essa ambiguidade de mensagens. Há que determinar que todas as transações financeiras sejam conhecidas em relação à proveniência desses capitais, às credenciais e idoneidade dos investidores, à motivação dos mesmos. Porque, senão, então, o futebol, em particular, transforma-se numa fonte de especulação e a morte de alguns emblemas, como nós vimos no passado, irá continuar a suceder no futuro. Depois, aqui, outra coisa que eu queria dizer. Nós estamos perante um domínio de manifesto interesse público. Os governos não se podem aliar disto, independentemente dos ciclos eleitorais. E eu sei que não estou a ser correto, mas cá estou para assumir as responsabilidades. Por que razão é que a OCDE e o Financial Action Task Force deixaram de considerar a integridade financeira no desporto como uma prioridade? Daqui desafio publicamente os responsáveis da Financial Action Task Force e da OCDE a sentarem-se comigo a debater. E demonstrem-me se estou enganado. Por que razão é que há mais de 15 anos eu venho defendendo a criação de uma clearinghouse pelas instâncias do desporto e ela só existe em Inglaterra e de uma forma, enfim, algo tíbia em Itália. Por que razão? Por que razão é que nós pensamos que é tudo cosas e depois quando há uma investigação judicial e quando o FBI entra pelas portas adentro de uma qualquer organização, seja lá o que for, toda a gente se escandaliza e fica muito surpreendida. Por que razão? Vamos voltar para esse último ponto. Mas queria só dizer uma coisa para terminar, Daniel, porque sei que o tempo é curto. É pensar em todas essas vicissitudes, nessa falta de liderança que ainda existe, que nós pusemos em prática um conjunto de estándares universais que cobrem todos os domínios da integridade do desporto, inclusivamente da integridade financeira. E eu convido todos os presentes a visitar o nosso site, porque eles estão lá, e assim como convido as organizações desportivas a adotar-nos. Porque não basta proclamar, é preciso demonstrar aos patrocinadores, aos investidores, ao público em geral, aos adeptos. Segura um pouquinho mais para o final, segura um pouquinho mais, segura que vai ter mais ainda, senão o João vai me matar aqui. João, Financial Fair Play. A gente ouve muito falar isso, tá? Rapidamente. Dá uma descrição para a gente, eu queria que tu me descrevesse também alguns casos concretos que tu tem enfrentado em relação a descumprimentos de regras do Fair Play financeiro, do Club Licensing System, na condição de árbitro do CAS, se é possível tu trazer alguma decisão que seja pública, ou alguma ideia sobre esse tema, que também é tão importante para a integridade financeira. Boa tarde. Bom, rapidamente, explicar aqui o Fair Play financeiro de uma forma rápida, o que é o licenciamento que a UEFA faz
para clubes que queiram participar nas competições europeias. E, portanto, esse licenciamento obriga os clubes que queiram entrar, quer na Champions, quer na Liga Europa, a observação de determinados critérios. Esses critérios vão desde o critério desportivo, infraestruturas, legal, administrativo, financeiro. Normalmente, aquele onde os clubes claudicam é no critério financeiro. E qual é a obrigação que os clubes têm? Os clubes não podem ter resultados negativos, ou seja, o termo habitual break-even significa que as despesas que o clube tem compensadas com as receitas não pode dar um valor inferior a zero. Se tiver um valor inferior a zero, o clube compromete a sua presença nas competições europeias. Há, relativamente aqui aos números que a UEFA exige, de break-even zero, há alguma flexibilidade. Eles admitem diretamente um resultado negativo de 5 milhões, com uma flexibilidade de ter 30 milhões por ano. O que é que o clube tem que fazer? Tem que, à data em que, portanto, a 31 de março tem que apresentar as contas, sendo que tem que provar que a 31 de dezembro da época que precede a época desportiva das competições europeias não pode ter dívidas dentro, portanto, o break-even tem que ser zero. Isto não pode ter dívidas com jogadores, enfim, com trabalhadores em geral, não pode ter dívidas com outros clubes e não pode ter dívidas com instituições do Estado, Segurança Social em Portugal e Fazenda Nacional, a Autoridade Tributária atualmente. Se o clube tiver resultados negativos, e isto hoje em dia é tudo sindicado, porque a UEFA, estes processos de licenciamento começam ao nível nacional. Eu não sei se está cá o Dr. Paulo Lourenço, mas enfim, a Federação Portuguesa de Futebol inicialmente faz o seu processo de licenciamento e pode não chegar à UEFA. Portanto, há uma descentralização desta competência da UEFA nas federações nacionais. Havendo um problema financeiro, aí ele então sobe para a UEFA, para uma Câmara de Investigação. Câmara essa que tem poderes de investigação e de monitorização dos clubes e, fim do prazo de investigação, tem 4 hipóteses. Ou arquiva o processo, ou envia o processo para a Câmara de Decisão, onde o Presidente da Câmara Adjudicatória Chamber é o nosso colega Cunha Rodrigues, pode aplicar uma sanção ou pode simplesmente fazer um acordo com o clube, e acontece isto variedíssimas vezes, haver acordos entre a UEFA e os clubes. E, portanto, basicamente, o fair play financeiro, de uma forma rápida, é isto. E a partir do momento, e os clubes, hoje em dia, grande parte das fontes de receita provém das competições europeias, portanto, para eles é fundamental. Claro que se nós estivermos a falar de clubes que não têm interesse nenhum, por razões, enfim, de classificação, nunca atingem os primeiros lugares, esta questão do fair play financeiro, a eles não lhes diz nada em termos internacionais. Diz em termos nacionais, porque nós depois temos, ao nível nacional, a impossibilidade de haver dívidas com trabalhadores, enfim, com determinado tipo de instituições, com o Estado também. E quais são quais são as situações mais recorrentes, digamos, nos processos que chegam ao CAS em nível de apelação das decisões tomadas em última instância pela UEFA? É sempre o viés financeiro, é uma divergência de critério, às vezes, alegando que é uma divergência que entra nesse limite, nessa margem. O que aparece mais nesse tipo de processo? Normalmente há um problema financeiro. E esse problema financeiro, os clubes tentam, muitas vezes com razão, outras vezes sem razão, justificar. Eu tenho este déficit, 160 milhões, 165, 200 milhões, mas tenho agora, vou ter a médio prazo uma parceria com um novo investidor que me vai injetar aqui o dinheiro e, portanto, vai-me injetar em termos de sponsorship, de patrocínio, e, portanto, eu vou conseguir resolver este problema. E aí começam muitas vezes os problemas de saber se, efetivamente, é um patrocínio ou se é uma injeção ilegal de capital num clube, que a UEFA isso não permite. Nós temos agora os 3 últimos casos recentes, que foi o Milão, o processo esse que acabou agora, e basicamente o que é que se passou com o Milão? O Milão tem, em dezembro de 2016, diz, vendi o meu capital, o Sr. Berlusconi é uma empresa chinesa e, portanto, eles vão injetar cá não sei quantos milhões, e isto vai fazer com que eu recupere a minha capacidade financeira e, portanto, apresentam os resultados dos 3 últimos anos e tentam demonstrar que conseguem atingir o break-even. Isto vai para a Câmara de Investigação, a Câmara de Investigação não concorda, entende? Não, eu acho que
não é possível esta recuperação nestes termos, envia o processo para a Câmara de Decisão e a Câmara de Decisão da UEFA, a Adjudicatória Chamber, aplica-lhes a impossibilidade de competirem na UEFA durante 2 anos. Eles recorrem para o CAS e o CAS diz, bom, efetivamente, verifica-se isto tudo, mas é junta nova prova, e como sabes, o CAS pode apreciar o processo ex novo, aprecia o processo e são juntas novas provas, quer documentais, quer testemunhais. O CAS manda baixar o processo à Adjudicatória Chamber, portanto, o processo baixa a UEFA para nova decisão em função dos novos factos, e a UEFA, no âmbito, mantém outra vez os 2 anos, o Milão recorre para o CAS e é feito um acordo, pouco antes disto, este acordo terá 1 mês ou 2, há um consent award em que fizeram o acordo, portanto, UEFA e Milão acordaram num ano só. Portanto, o processo ficou resolvido desta maneira. Caso semelhante é o processo do Mbappé, processo esse que o Mbappé é quando... Isto, enfim, não é exatamente Mbappé, eu não quero entrar aqui com muita profundidade nisto, mas basicamente o PSG recebe da Fundação Etihad, isto foi Etihad, uma injeção de 110 ou de 140 milhões de euros. É posta em causa se aquele patrocínio valia ou não 140 milhões de euros. São contratadas 2 empresas, uma primeira que diz que sim, que era perfeitamente ajustada, a outra diz que não, que aquele patrocínio não valeria mais do que 20 milhões de euros. O processo, a UEFA vai aplicar, e portanto, no momento a investigação envia para a Câmara de Decisão, e a Câmara de Decisão, eu não quero estar aqui a cometer nenhuma incorreção, mas penso que o resultado final basicamente é este. Eu tenho a impressão que a Câmara decide aplicar a sanção, só que entre o período que se envia de investigação para a Câmara de Decisão não pode mediar mais 10 dias. E quando a Adjudicatória Chamber aplica a sanção, já tinham passado mais 10 dias e, portanto, o caso anula a decisão e, portanto, é considerado que a impossibilidade de competir não se verifica. Que sorte do PSG, né? Foi. Há os prazos processuais. Depois há aqui o último processo, que é o que se fala mais agora, que é este processo do Manchester City. O Manchester City tem também, o Der Spiegel anuncia que há uma injeção, há uma entrada de dinheiro ilegal no clube, o processo inicia-se da investigação e a investigação envia o processo para decisão para a Adjudicatória Chamber. E neste momento está em recurso no CAS exatamente esta possibilidade de saber se... Portanto, basicamente o Manchester City quer anular a decisão que envia para a Adjudicatória Chamber. O processo está no CAS neste momento. Eu posso dar um testemunho como advogado sul-americano, brasileiro que sou. Se vocês advogarem fora da Europa, mas tiverem um crédito para cobrar de um clube europeu, por vezes, em paralelo a um procedimento perante a FIFA, é bastante conveniente oferecer uma denúncia, como se fosse uma notícia de uma infração. Na verdade, vocês não vão demandar em nome do cliente de vocês perante o órgão de licenciamento local ou o próprio centralizador da UEFA, mas vão fazer uma denúncia disso e, muitas vezes, o resultado, às vezes, ele vem mais rápido porque o clube se preocupa com a não renovação da sua licença. De outro lado, Rodrigo, I remember that a few years ago, FIFA was... Eu lembro que há uns anos a FIFA estava a tentar implementar um sistema muito semelhante a este. Ainda acontece ou a FIFA planeia fazê-lo? Conhecemos as dificuldades em aplicar tudo isto em muitas outras instâncias. O licenciamento a nível mundial nos mesmos termos. Sei que é difícil. Na Ásia, por exemplo, penso que é a segunda que consegue agir, mas ainda faz parte da FIFA fazê-lo? É um dos principais elementos críticos do futebol. Como sabem, isso aconteceu na Europa primeiro e, tal como muitas outras coisas... Estão a ouvir bem? Portanto, nós trabalhamos, não é bem o meu departamento, mas estávamos a trabalhar estreitamente com isso, porque nós queríamos que fosse um dos elementos principais do sistema de licenciamento da FIFA, para além de tudo o resto que tem que fazer para salvaguardar
a integridade financeira, infraestrutura, o registro de jogadores, para ter integridade de forma completa, porque é crítico termos isto. Nós dizemos aos sócios repetidamente que podem ter as melhores competições de futebol e os melhores estádios, mas se não tiverem uma competição saudável e a opinião pública tiver a ideia que os resultados são pré-determinados, são comprados e é corrupto, então o produto em si não tem valor. O sistema de licenciamento, eu sei que decorre e dependendo do continente e da abrangência, isto é mais complicado ou não, porque isto tem transições, mas nós estamos a trabalhar duro para colocar isto em vigor e temos muitas histórias interessantes nos sócios que há 5 anos não tinham nenhum regime de licenciamento e agora têm conectividade. Nós estamos todos ligados nesse sentido. Isto continua e continua bem. Eu vou dar-te um passo para esta pergunta porque é complicada. Bem, eu não respondo. Bem, para os três. O PSG contratou o Mbappé, se não me equivoco, foi por empréstimo, não é isso? E aquilo gerou, digamos, levantaram-se dúvidas se realmente aquilo era um empréstimo propriamente dito, ou era uma forma de adaptar a operação para que não houvesse a infringência, era uma forma de circumvent the Financial Fair Play Rules. Para dar uma volta, voltar às regras do Fair Play. Isso é uma prática, isso é possível, não precisa ser especificamente aquele caso, mas essa prática é comum, dá para se identificar, qual é o critério que pode se usar para saber. Os indicativos naquele caso era que era um jogador festejado, que havia o interesse, que depois se concretizou pela formalização da transferência definitiva. Vamos ver, eu acho o seguinte, vamos lá, tentando aqui ver isto em termos puramente económicos. Um jogador custa 120 milhões de euros e faz um contrato a 5 anos, ou faria um contrato a 5 anos e esses 120 milhões de euros tinham que ser pagos à cabeça. Isso desequilibra imediatamente as finanças do clube naquele ano. Portanto, esta operação que é feita é uma operação de dividir em 5 anos, no fundo, a amortização do passe do jogador. Portanto, fazem 25 milhões de euros por ano, não desequilibra tanto. Eu não sou técnico, hoje em dia, o facto de existirem as SADs, e nós hoje em dia já, mesmo em Portugal, só podermos ter sociedades anónimas desportivas e não podermos ter SEDUCs a competir nas competições profissionais, nós temos que ter balanços exatos para que, no fundo, é enviado um ficheiro para a Federação Portuguesa de Futebol, que por sua vez o envia para a UEFA e, portanto, isto são números analíticos, hoje em dia os balanços são todos iguais e eles vão ver. Do ponto de vista das amortizações, não há um custo naquele ano. Eu posso perceber que pode ser, de alguma forma, uma manobra para comprar um jogador, o pagamento nisto. Mas o que interessa aqui é respeitar, isto é uma opinião pessoal, enfim, nunca tive nenhum processo destes no CAS, é uma primeira opinião que tenho, mas a mim parece-me que, o que é que, no fundo, nós vamos ver o que é que se quer com o fair play financeiro. Quer-se que os clubes não gastem mais do que as suas próprias receitas, portanto tenham o break-even, querem a sustentabilidade, querem que não haja dívidas para com credores, querem, no fundo, a sustentabilidade do futebol a longo prazo. Se as contas são feitas comprando um jogador com o pagamento à la longa, não desequilibrando o balanço, a mim pessoalmente não me choca. Posso só, Daniel, só acrescentar uma coisa. Ainda em relação ao fair play, tivemos bastante tempo a falar sobre isso. Regras de fair play financeiro, a meu ver, são um bom princípio. É um bom princípio, mas são claramente insuficientes. Pensamos no caso português. Temos 40 clubes na Liga Profissionais. E temos quantos sujeitos às regras de fair play financeiro? 5, 6, 7. E os outros 30 e tal? Os outros 30 e tal, está bem, temos regras internas, mas que são claramente insuficientes. São claramente insuficientes. Portanto, menos rígidas. Muito menos exigentes. E depois temos clubes com salários em atraso, e depois temos clubes que pagam mais tarde, e depois temos clubes que fazem 1 PER, e 2 PERs, e 3 PERs. O PER é um plano de recuperação judicial, sim, e fazem 1, e 2, e 3, e continuam a participar, e continuam, etc. Portanto, apesar das regras do fair play financeiro, e mesmo a nível europeu, 90% dos clubes, isto são números oficiais, 90% dos clubes europeus
não apresentam as suas contas, não publicam as suas contas. Portanto, apesar das regras do fair play financeiro. Apesar das regras do fair play financeiro, 70% dos clubes europeus estão insolventes ou perto da insolvência, porque não têm a sustentabilidade. Portanto, há muito trabalho a fazer. E, portanto, eu volto um bocadinho, que as instituições são lentas a reagir, mas quer dizer, tem que haver, isto também colando ali com a SIGA, com os standards, tem que haver regras de integridade financeira comuns, regras base, regras mínimas de implementação. Portanto, estamos a falar nacional, a nível nacional tem que ser implementado. Tem que haver um standard comum. Eu acredito que, naturalmente, que um financial fair play a nível da UEFA seja mais exigente, naturalmente, eu percebo. Não vamos exigir a um clube, ainda que profissional, de uma liga como a portuguesa, que tenha standards de exigência financeira elevados, mas tem que ter um mínimo, tem que haver vários níveis de exigência e tem que haver standards para todas. Concordo contigo, mas eu volto ao que o Emanuel disse no começo. Talvez isso só seja viável de uma maneira efetiva se a FIFA adotar o protagonismo de fazer o escrutínio dessas atividades e fiscalizar isso, porque senão fica mais ou menos a critério da federação local. E aí a gente sabe que os clubes que têm uma melhor relação acabam não sendo punidos, né? Eu queria aproveitar que o Rodrigo não tem muito tempo aqui para trazer mais um assunto que me parece importante, até puxando para essa... Eu diria que é o que a gente pode chamar de inside job. É um termo bastante crítico, irônico e crítico. Me entende bem em português, né? Sim. Inside job. It's an ironic term, but it's to represent... Isto representa quando temos o inimigo dentro da instituição, portanto, os procedimentos de ética e as questões que temos visto, tal como o Manuel disse. Eu tive a oportunidade de trabalhar ativamente, em alguns casos, representando clubes em alguns anos, contra os anteriores presidentes e vice-presidentes, o Figueiredo, o Brondona, e eu posso dizer-vos que, como digo, um oficial da Grandona que ocupou 5 assentos na FIFA e também Figueiredo, quando eles decidiram fazer algo que não está em linha com as regras, é a mesma coisa que ter resultados já combinados. Bem, o que estás a dizer é corrupção, por isso simples. Ora bem, estamos aqui a fazer chantagem. Isto é um título para o campeonato. Eu lembro-me de uma declaração que o Grandona foi apanhado a dizer. E eu ganhei muitos títulos com o fiscal de linha. Portanto, isto representa muito dinheiro. Isto afeta a integridade da competição. Em relação aos procedimentos éticos, nós temos vindo a ver a FIFA a agir ativamente. Eu peço desculpa por fazer esta provocação transparente. Nós sabemos que a FIFA estava ativamente a lutar contra isso. E essa ação forte das autoridades, não apenas dos Estados Unidos, mas da Suíça, Brasil, Uruguai, houve uma verdadeira cooperação para lutar contra os criminosos que estavam a tomar vantagem da sua posição no sistema. Mas, para minha surpresa, eu estava a ver ontem a composição do chamado independente, e eu peço desculpa por falar assim tão fortemente. Eu conheço pessoas que não são independentes, mas que estavam lá, porque estão ligados a algumas autoridades do governo há muito tempo. Eu não estou a dizer nomes, mas, por outro lado, entre os 17 membros, não vi ninguém das 5 grandes ligas de Portugal ou ninguém dos Estados Unidos, mas podem encontrar pessoas da Nova Guiné sem qualquer juízo de valores. Gibraltar, Vanuatu, Quênia, Samoa Americana, Ruanda, Colômbia e o Brasil. Eu creio que a representação do chamado, eu sei que o Manuel vai dizer o que eu vou dizer agora, porque ele defende que como é que podemos considerar isso como um comitê independente, apesar do facto de que o Presidente é o anterior Presidente do Tribunal Europeu,
Portanto, aí, nessa questão está preservado, mas todos os outros membros são, na grande maioria, países que não representam o melhor futebol do mundo e nem sequer as melhores práticas nos seus próprios países. Portanto, o que eu acho, eu sei que há um esforço, mas eu gostaria de compreender porque é que é um comitê independente, porque as indicações vêm das federações nacionais. Portanto, o nome não encaixa bem de acordo com a composição. Bem, isso também é uma pergunta, também obrigado. Bem, eu estou a brincar, não temos qualquer problema com isso. Em relação, eu vou falar como a da América Latina, e sempre que isto acontece eu digo às pessoas, bem, basicamente isto era uma onda, não mencionei a Margarita. Esta onda era basicamente que todos os chefes do futebol internacional, América Latina e CONCACAF, mas também, infelizmente, para a FIFA Gate ter ações bem delineadas em relação aos representantes europeus, porque aí não podemos dizer que este problema foi da América Latina ou uma situação das Arábias, porque não podemos dizer que isto estava automaticamente em vigor. E isto são apenas algumas coisas que foram feitas. E a única forma que as pessoas veem, têm a percepção, foi o que aconteceu, é que as autoridades americanas, o que eles acharam que eram escândalos de corrupção. Além disso, as comissões de ética, o processo é o que é em relação ao facto de que os membros têm que fazer parte da proposta e dos representantes das associações, mas eu consigo ver o teu ponto de vista e as pessoas têm a sensação que o sistema pode ser melhorado. Eu consegui ver a questão assim, mas também posso aceitar isso, que qualquer atração é um pouco é mais do mesmo. Este ambiente é um ambiente fechado, é um circuito fechado e, no final de contas, a responsabilidade da posição, temos que compreender que as pessoas, mesmo tendo estes critérios assim ou assado, têm de votar em relação ao escrutínio e temos de compreender que a independência está garantida. Por exemplo, em relação ao CAS, a tribunal, um júri que vota a favor do seu clube, eu tento compreender que é um profissional que irá ser independente na sua posição. Bem, em relação às direções nas comissões disciplinares, a ética, tem de haver uma câmara de decisão, ou seja, há uma decisão que não vamos satisfazer toda a gente e vamos receber muitos problemas, mas no final de contas é uma posição difícil. Pomos a nossa reputação na mesa, temos política no futebol que também faz uma parte grande e contamos com o profissionalismo e a excelência no que fazem. Muitas vezes chateia alguns, outras vezes não. No futebol é assim. Mas eu fico mais ou menos satisfeito da forma como os nossos casos de integridade, porque é disso que eu posso falar, a forma como foram conduzidos em todos os procedimentos e, no final, se eu quisesse pensar mal sobre estes organismos de decisões, eu se calhar não estaria a trabalhar na FIFA. Eu vou desculpar-te, mas em primeiro lugar, já que te conheço e o Milium e as intenções e a tua carreira e currículo, eu tenho a certeza que nós sabemos que não está a ter os conselhos atribuídos ao Grandona. Vocês já ouviram em relação a isso? As pessoas dizem que lá atrás, quando o Marco Garcia foi nomeado como presidente da investigação da Câmara de Decisões, o Grandona disse ao Plater: estás a brincar, puseste lá um polícia americano que ninguém consegue controlar, e depois aí tudo aconteceu depois disso como aconteceu. Portanto, eu gostaria de acreditar que não é por causa das suas atividades que resultaram em tudo isto, lavar a roupa suja, para vermos americanos dentro da comissão. Eu confio no teu trabalho. Bem, antes de acabar, falámos no TPO. É apenas um comentário rápido.
também há uma nova linha de pensamento que não é a TPO, mas é esta influência de terceiros local, do lado da integridade, que é semelhante à integridade financeira de um clube. Em relação à manipulação, isto tinha a ver com o esquema de jogos amigáveis internacionais, e hoje em dia, e aqui faço um apelo a todos os clubes portugueses em termos de governança, através do patrocínio das mulheres, há empresas terceiras que patrocinam os clubes e estão a promover empresas de talento. Eu dou-vos 100 mil euros, mas por troca tenho que ter os meus 3 jogadores estrangeiros para jogar nos jogos que eu identifico. Mas isto é muito interessante, porque já vimos este esquema acontecer na América Central. A Conflex espanhola a dizer que tem que ter estes jogadores a jogar nestes jogos, e 3 semanas depois vimos o mesmo contrato noutro clube europeu, na respectiva linguagem, com a mesma redação. Bem, isto é em relação à situação financeira dos clubes, é dinheiro para eles, mas serve para efeitos de manipulação. Bem, eu sei que há aqueles que acreditam, e há uma pergunta daqui, portanto, eu vou pedir desculpa e peço-lhe um aplauso para ele. Eu creio que situações assim explicam porque é que a União Europeia, no seu relatório recente, considera que o desporto e futebol especificamente é um assunto tão específico. Let's just organize ourselves. Emanuel, João, Fernando, e depois eu vou abrir para perguntas se vocês tiverem algumas. Muito bem. Emanuel, por favor. Bom, o que se pode dizer em relação à integridade financeira é que hoje há muito mais consciência e predisposição para pôr em prática todo um arsenal de medidas que visam prevenir, seja o branqueamento de capitais, seja a infiltração criminosa, seja a evasão fiscal, seja a atuação sem escrúpulos de dirigentes e de outros operadores. Passos significativos têm sido dados, mas eu volto a dizer, é confrangedor a velocidade com que as coisas estão a passar. Os problemas estão diagnosticados há muito, assim como estão diagnosticadas as soluções e as terapias. O que é que impede, que interesses se levantam que têm obstaculizado a que essas soluções, que são comprovadamente necessárias e acertadas, sejam colocadas em prática? Porque é que o regime jurídico que governa a titularidade do capital social das sociedades desportivas ainda é anacrónico? Porque é que não há efetiva supervisão em relação aos investidores estrangeiros? Não é por serem estrangeiros, não há aqui nenhum anátema em relação à origem dos capitais. Mas é que não há supervisão, e se a supervisão não há integridade. Por outro lado, porque é que se continua a falar de boa governança com a limitação de mandatos, e quando nós vimos a composição dos órgãos cimeiros das federações internacionais, como eu fiz, das 32 federações internacionais, o número de mulheres representadas nos comitês executivos é confrangedoramente de 18,3%. Alguém consegue aceitar isto? Portanto, ainda vivemos num mundo anquilosado, de velhas práticas, de velhos tiques, de muito nepotismo, em que a cooperação entre organizações internacionais, nacionais, governos e outros reguladores está ainda a dar passos muito, muito débeis. A SIGA representa uma atitude de inconformismo, de não resignação perante esse estado de coisas, e é por isso que nós assumimos a nossa responsabilidade, em pleno século XXI, de galvanizar o apoio de todos os parceiros, de todas as partes relevantes, em busca de soluções. Essas soluções, volto a repetir, estão condensadas num conjunto de estándares universais, disponíveis no nosso site. Também quer dizer, conforme anunciamos em Nova Iorque, ainda em março, vamos pôr em prática um sistema independente de rating. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todas as federações, ligas e clubes vão ser escrutinadas com base no grau de cumprimento em relação a esses estándares, e será o mercado, os patrocinadores, os investidores, os adeptos que investem também a sua paixão, que irão determinar verdadeiramente o juízo final e quem é digno dessa confiança e quem não é digno. Obrigado. João, por favor.
Concisamente. Sim. Relativamente falou-se aqui na questão dos TPOs, na questão dos direitos económicos, e eu tenho, de alguma forma, uma opinião pessoal que não é muito alinhada com a minha proveniência, porque os jogadores, quer o Sindicato Nacional, quer a FIFPRO, estão abertamente contra os direitos económicos e os TPOs. Eu não partilho exatamente esta opinião. Nós, se formos ver o regulamento da FIFA, a FIFA diz que só podem ter direitos económicos os clubes de formação ou o clube onde o jogador está. Parece-me a mim, sobretudo Portugal, beneficiaria muito com um sistema de ajuda de terceiros ao nível de empresas, que não clubes, naturalmente que temos que ver quem é que vai participar nos eventuais direitos económicos de um determinado jogador. Em minha opinião, países como Portugal beneficiariam muito de poder haver uma parceria entre empresas, investidores institucionais, no sentido de ajudar os clubes. Acho que é necessária uma regulamentação forte, de facto, mas penso que países periféricos como nós, que não temos os direitos de imagem que tem a Inglaterra, não temos a força deles, nem a Itália nem a Espanha, beneficiaríamos muito com isto. E estou convencido que se fosse feita uma sondagem aos jogadores, perguntando-lhes se queriam ou não a existência dos direitos económicos, estou convencido que os jogadores maioritariamente diriam que sim. Bem esclarecidos diriam que sim. Eu acho que hoje em dia os jogadores enfim, eu lido muito com os jogadores, hoje em dia os jogadores são muito esclarecidos. Não, digo bem esclarecidos sobre o tema, sobre essa perspectiva. Mas eles estão, mesmo à data de hoje, questões como estas, eles sabem mais do que nós. É o direito econômico puro de investimento, e não aquele desvirtuamento que havia de comissões e outras coisas mais. Fora disso, a regulamentação é apenas sobre o direito económico, o valor que está fixado no balanço. Bem regulado, transparente. Sim. Exatamente. Fernando. Enfim, um bocadinho a mesma nota, eu já disse sobre esta questão da passagem daquilo que foram os TPOs para a propriedade dos clubes e as preocupações associadas. E reforço a nota também que o Emanuel fez da necessidade de regulamentação. E da definição de standards mínimos. Há coisas que, sinceramente, não faz sentido. Dou-vos um exemplo muito rápido, só para perceber. Em Portugal, por exemplo, temos um sistema que decorre da FIFA, onde os agentes, os intermediários, têm que apresentar um registro criminal para poderem exercer essa atividade. Tudo bem. Mas para ser membro do Conselho de Administração de uma sociedade desportiva não precisa. Nem precisa de formação, nem de nada. Quer dizer, isto faz sentido? Não faz sentido. Qualquer criminoso internacional pode ser amando não se sabe de quem, administrador de uma sociedade desportiva portuguesa. E, portanto, há aqui também, isto para fechar, um elemento de confiança pública. Vamos ver, por trás dos clubes, por trás das sociedades desportivas estão os adeptos e o seu amor pelo clube. Isso é que tem que ser salvaguardado. Há um clube agora brasileiro que está com grandes dificuldades financeiras, o Botafogo, Há vários. Salários em atraso. Se esse clube... Para fechar os olhos, escolhe se esse clube desaparecer, nós temos que ter o maior respeito e carinho pelos seus adeptos. Isso é uma tragédia. É verdade. E, portanto, há aqui também esse aspecto que... Ou seja, isto é para proteger o futebol, não é para dificultar a vida a ninguém. Portanto, há que definir regras, implementá-las, traçar um plano e avançar rapidamente. Larry? Can I open the floor 5 minutes? Larry's not here, so... O Larry não está aqui. No, Ali? The micro is over there, please. Depois dá o microfone para aquele senhor ali, o segundo ali, chamado Alexandre, dá para ele ali depois. Sim. Boa tarde, eu sou João Pereira, sou estudante do ISDE, estive a estagiar com o Daniel. Eu queria fazer uma pergunta que era, os médios e pequenos clubes muitas vezes para sobreviver têm que adotar essas práticas que não são propriamente éticas, digamos. Vocês acham, a opinião do painel é que se houvesse um apoio financeiro para os clubes que adotassem esses tipos de medidas e as ligas que adotassem esse tipo de medidas, talvez adotassem mais facilmente do que apenas regular e escrutinar,
porque muitas vezes a sobrevivência dos clubes, se houver esse escrutínio, pode resultar também na extinção dos clubes. Vocês acham que talvez um apoio financeiro, juntamente com a implementação das medidas e da regulamentação, seria benéfico para os clubes e para o sistema? Obrigado. Eu penso que a prática de gestão de risco e essa forma febril e doentia de gerir clubes profissionais de forma irresponsável não pode ser premiada com qualquer tipo de apoio, nem com descendência. Os clubes tiveram, desde os anos 80, todo o tipo de apoios. Bombas de gasolina, empreendimentos urbanísticos, geridos em nome, e sabe-se como, direitos televisivos que quinhoaram individualmente, tudo. Mas há uma coisa indispensável, é que não se pode gerir um clube de futebol sem os meios indispensáveis aos investimentos que se fazem. Em relação a isso, é a responsabilidade. E aqui há muito que fazer. Porquê é que os clubes se tornam presas fáceis de apetites vorazes, de interesses encapotados, não é? De investimentos estrangeiros na maior opacidade, de fundos de investimento domiciliados offshore que ninguém sabe quem está por trás? Porquê é que situações como a do Atlético, que foi aqui referido, e era uma empresa sediada em Hong Kong, mas fortemente ligada aos interesses obscuros do jogo clandestino na China, porquê é que esses exemplos existiram? Porquê é que o clube ficou na situação de vulnerabilidade? Porquê é que houve total impunidade e total falta de consequências? Onde esteve o Estado, onde esteve as autoridades policiais, onde estiveram as autoridades desportivas? Porquê é que nós continuamos a assistir a situações pouco por todo o mundo? Ninguém se indigna? Não basta? Concordo com o Manuel. No Brasil não funcionou. Essas benesses só geraram mais demanda dos clubes e menos comprometimento em contrapartida. Deixa-me só dar uma nota. Eu acho que não é assim que funciona. Ou seja, não é vocês devem ser subsidiados para parar com as práticas menos éticas. É ao contrário. As escadas limpam-se de cima para baixo. E, portanto, são as regras de integridade financeira, de escrutínio e de boa governança. São as regras de boa governança que vão fazer esses clubes, essas sociedades esportivas, passar a funcionar de forma transparente, passar a ser escrutinadas pelos stakeholders envolvidos, os patrocinadores, os financiadores, os acionistas, os adeptos, poderem saber quanto é que ganha o presidente do Conselho de Administração, onde é que ele esteve, o que é que fez, qual foi a sua vida. Os contratos são revelados, houve um concurso público, tudo transparente, tudo coisa. É assim que funciona. Há exemplos de organizações, variedíssimas organizações que adotaram regras de boa governança e transparência e que floresceram. Ou seja, foi a partir desse momento que eles efetivamente aumentaram o volume de negócios, conseguiram atrair mais patrocinadores, os stakeholders sentiram-se parte daquele negócio, os adeptos, etc. E essas organizações esportivas, em vez de definharem, pois floresceram. É exatamente ao contrário. Eu vou ter que encerrar, senão o meu chefe vai acabar comigo lá. Eu agradeço a presença de todos e gostaria de pedir um aplauso para os nossos palestrantes. Obrigado.